Olá, eu sou Maurício de Paula. E eu sou Andréa Mello. E esse é o Aqui Podcast, conteúdo relevante para o mundo em transformação com inteligência artificial. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre um tema preocupante. Será que os nossos estudantes estão realmente se preparando para o futuro com a ajuda da inteligência artificial? Ou será que nós estamos criando uma nova geração de jovens dependentes da tecnologia sem desenvolver completamente sua visão crítica, seu potencial criativo e originalidade? Mas antes eu tenho um convite para você, que se acaso você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal para poder estar recebendo sempre os próximos episódios. O nosso convidado de hoje é professor e coordenador dos cursos de Publicidade e Propaganda e de Relações Públicas da FAAP. Eric Messa, seja bem-vindo ao Iaqui Podcast. Muito obrigado, Dea. Muito obrigado pelo convite. Dea, Mal, muito bom estar aqui. Uma expectativa para a nossa conversa. Para começar o nosso bate-papo de hoje, eu quero trazer aqui uma pesquisa que foi feita pelo Digital Education Council. Foi realizada com estudantes do curso superior de mestrado e de doutorado também, em 16 países. E o que eles identificaram? Que 86% dos estudantes usam as ferramentas de inteligência artificial nos seus estudos, e principalmente o ChatGPT. Se a gente une esse dado, nessa grande quantidade de alunos usando IA, com uma pesquisa mais recente que ganhou bastante visibilidade nas redes sociais, realizada pelo MIT, o Media Lab do MIT, eles identificaram o quê? Que os estudantes que usam o ChatGPT para escrever suas redações, eles têm um engajamento neural e um desempenho cognitivo muito inferior ao de quem não usa essa tecnologia, né? E aí eu queria te pedir, diante desses dois contrapontos que a gente tem aqui, para compartilhar com a gente como que você tem percebido a adoção da inteligência artificial pelos alunos e se já dá para perceber em sala de aula algum impacto dessa tecnologia no desempenho cognitivo deles, ou como que eles se relacionam com as disciplinas, como que eles evoluem academicamente ao longo do semestre. Legal, Dea. Essa pesquisa que você traz, acho bastante importante que ela apareça e que ganhe espaço no debate, porque a gente precisa sair de uma primeira fase de um deslumbramento enorme pela tecnologia que vem, e isso sempre acontece, é natural, mas eu digo isso para ganhar rapidamente uma nova fase de um amadurecimento, entender em que momento ela é adequada para o uso, especialmente falando, né, na minha área da educação. Eu costumo fazer uma comparação que eu acho sempre muito rasa, mas que no momento serve um pouco para fazer analogia, que é quando surgiu a calculadora. É uma ferramenta que está aí hoje, imprescindível, extremamente importante, para muitas profissões ela é necessária, mas ela tem um momento de ser introduzida na educação, né? No ensino básico, no início da matemática, ela já não é usada imediatamente. Então, alguma coisa semelhante a isso a gente precisa começar a pensar, né? De que forma usar. Eu tenho me preocupado muito nesse processo de introdução, estando já, no caso, no ensino da formação profissional. Ali eu acho que a gente tem sim um papel importante de estimular, inclusive, o uso da ferramenta, mas de uma forma orientada, acompanhada, para entender principalmente como ela pode te trazer um benefício e não necessariamente substituir o seu papel, inclusive quando a gente fala da área de criação. Eu gosto muito dessa referência que você trouxe do uso da calculadora. Em alguns workshops que eu dou, uso inclusive uma foto bem antiga que tem de recortes de jornal em que professores fizeram greves protestando contra o uso da calculadora, porque existia essa preocupação de que comprometesse o processo de aprendizado. Sim. Né? Entretanto, é um pouco do que você falou. Se a gente consegue criar uma dinâmica em que a tecnologia entra no momento certo e com o uso adequado, aquilo abre frente para você fazer cálculos muito mais complexos, né? Ou simplesmente, eu uso bastante a calculadora hoje em dia, mas mais para não me dar ao trabalho de ter que pensar, só que depois de eu já ter construído todo esse raciocínio matemático. Eu gosto bastante desse teu exemplo, Eric. E eu, se puder complementar, Dé, toda tecnologia nova que surge, obviamente passa por um primeiro momento aí de um desafio de uma retenção.
Mas algumas ficam e vêm para fazer parte do dia a dia, né? E cada uma traz junto um desafio ou um lado negativo que a gente vai ter que aprender a lidar com ele. E acho que esse é o cuidado importante, inclusive eu acho, porque IA, como eu falei, a comparação não é tão honesta, porque IA tem um lado negativo muito grande que a gente precisa tomar cuidado e olhar para isso, né? Digo isso porque vamos continuar no nosso exemplo. A calculadora veio para ajudar, para facilitar. Em alguns momentos ela substitui a nossa necessidade de um raciocínio, né? A gente criou uma sociedade inteira, inclusive, que, de certa maneira, em algum momento, dedica à calculadora esse momento do pensamento que a gente não precisa, a gente se ocupa com o outro, né? Tem aquela brincadeira, inclusive, de quem é de humanas não sabe fazer conta porque jogou para a calculadora esse espaço, né? A gente já está um pouco além dele, que é não necessariamente com a IA, mas com a simples introdução das telas, do meio digital no nosso mundo, do celular, fez com que a gente, inclusive, não precisasse mais memorizar muitas coisas. Então, a gente não sabe mais fazer conta e não sabe mais o número de telefone de ninguém também, como antigamente também a gente tinha que usar a memória para isso. Nem os endereços, né? Para onde vai, qual o caminho para chegar no nosso trabalho. Exatamente. Enfim. Então, nesse lugar, eu acho importante a gente guardar uma atenção para isso. Se eu não uso mais a minha cognição para fazer conta, nem para memorizar, que exercício eu estou fazendo com ela? E com a inteligência artificial, então, a gente vai entrar isso na área da linguagem, né? Eu não vou precisar me preocupar em construir textos, linguagem, diálogos, conversas com as pessoas. Se eu deixar isso para IA, eu vou me tornar um não humano. Eu vou desaprender a me relacionar, né? Então, esse é um cuidado que eu acho importante. Inclusive, acho que a universidade, a escola de forma geral, porque não precisa ser só quando chegar na universidade, mas a escola acho que tem esse espaço de levantar essa questão para as pessoas, né, para construir um pensamento crítico em relação a isso. Ô Eric, me diga uma coisa, você acha que é possível, né, frear isso, seja na universidade, para que os alunos, de certa forma, em algumas matérias, talvez não use tanto a IA e sim utilize, né, a questão do exercício do cérebro? Você acha que isso é possível ou a gente hoje está num ponto que o cara vai usar praticamente para tudo? Não, eu acho que é possível sim. A gente tem, especialmente lá na FAP, onde eu estou, fazendo um trabalho, inclusive, recente, de mapear em que momento a gente já tem utilizado a IA. Lá a gente tem vários cursos de formação e hoje a gente tem mais de 130 disciplinas que usam inteligência artificial dentro da disciplina, que vai dentro, vamos pegar o curso de publicidade, por exemplo, vai desde da parte de criação, edição, criação de texto e imagem, né? Então para a produção final, mas também a parte de pesquisa e produção de dados estratégicos, análise, gestão de dados e também... E aí acho que é a parte que eu queria responder a tua pergunta, dentro das disciplinas mais de pensamento teórico reflexivo. Nesses lugares a gente tem ocupado bastante parte da discussão sobre o advento das novas tecnologias de forma geral, em particular, e a generativa, para criar esse olhar crítico, como eu te disse, de que em momento ela é adequada, ela é funcional para trazer um benefício para aquela profissão e em que momento ela pode estar causando algum malefício, não só dentro da profissão, mas para o dia a dia daquela pessoa, né? Sim. E eu acho que é uma área que demanda muito desse olhar sobre questões de retenção. Ela é muito fácil de se utilizar, né? E para onde ela pode caminhar, corre inclusive riscos grandes para nós, né? Por exemplo, o que a gente tem sofrido hoje com golpes, com inteligência artificial, fake news, esses golpes fake. Vai ficar muito fácil, né? Eu acho que ela muda, por exemplo, no campo da política, muda completamente a construção, a lógica de se fazer política, né? Campanha eleitoral, enfim, tem muitas áreas complicadas e que a gente precisa ainda debater bastante, né? Entendo, inclusive, que a universidade é esse espaço.
O mercado é o lugar, é o espaço da agilidade, da pressa, da entrega imediata, da produtividade. E a universidade, eu acho que é o lugar que tem que garantir esse espaço do tempo de reflexão, que IA exige, precisa, né, demanda. A gente precisa de um tempo para poder... O tempo de reflexão, o tempo para poder refletir e o tempo da experimentação, para poder experimentar, para testar limites e produzir coisas novas com ela, né? Eu acho que a gente vive, inclusive, uma era que é a era da criatividade. A gente não vai seguir um futuro que já está criado. A gente vai criar um novo futuro. Então a gente precisa usar a universidade para esse lugar da criação e da experimentação. Ô, Eric, queria te pedir para compartilhar com quem está ouvindo a gente... qual que é quais direcionamentos, diretrizes ou sugestões você dá para jovens, para eles conseguirem equilibrar, e aí pensando nos jovens que estão dentro desse recorte, né, da tua atuação, jovens universitários, início de carreira, para eles conseguirem equilibrar o uso dessa nova tecnologia, principalmente porque eles vão, né, às vezes entrar no mercado de trabalho que cobre isso deles, com também o desenvolvimento de uma visão crítica, da criatividade inata deles, né? A criatividade humana, a originalidade. O que eles podem fazer na prática? Olha, Dea, na verdade eu vou colocar um ponto antes. Eu acho que hoje a grande questão do jovem que ele precisa se preocupar é com a naturalidade com a qual eles se distanciam das pessoas. Eu vejo que o mundo das telas tem separado muito as pessoas delas próprias, distanciado elas da família, dos amigos e de si. Então, é esse lugar que eu acho que é uma grande preocupação hoje, que eu tenho trazido e falado com eles, de se preocupar em observar o tempo que ele faz de uso disso. E aí insiro redes sociais, ferramentas de inteligência artificial, todas essas coisas que fazem com que ele possa produzir sozinho. E dividir esse tempo com algum tempo que ele passa se relacionando com pessoas, não precisa ser profissionalmente falando, mas na vida dele, ter esse tempo, essa preocupação de estar junto com pessoas também. E aí, chegando dentro da questão da IA, eu acho que esse hábito vai ajudá-lo a também, dentro da inteligência artificial, construir uma relação... Pode ir? Fui eu que chamei ela? Eu acho que ela está se rebelando. Não é? Bom, mas então, eu acho que a minha preocupação vai um pouco nesse lugar. Dos jovens se preocuparem em olhar para a humanidade deles. Eu não sei que nome dá para isso, mas isso faz com que ele tenha um uso mais saudável dessas ferramentas e também faça um uso melhor da inteligência artificial. Para finalizar, eu acho que a gente precisa entender o lugar de cada uma, sabe? A discussão que a gente está hoje, inclusive, de ter gente usando inteligência artificial para fazer terapia. De certa maneira, de novo, minimizando um pouco, mas me lembra na época das redes sociais, de que as pessoas xingavam o chefe no Twitter e depois no dia seguinte era demitido e parecia, né, ficava impressionado, nossa, surpreso. Não sabia que ele ia fazer isso, né? Então, a mesma coisa isso, fazendo terapia agora, acho que é uma primeira fase de um deslumbramento com uma tecnologia que logo mais você vai ver que não serve para isso, né? Então vai vir naturalmente um amadurecimento. Aliás, não é natural, a gente precisa trabalhar isso sim. Então quem está hoje pensando essas questões é que vai ajudar as gerações mais novas a trazer isso. O que falta, né, na gente é isso, né? As gerações acima não têm um conhecimento também, um amadurecimento nisso, né? Aí que a gente precisa correr um pouco. Quero aproveitar, Eric, esse ponto que você trouxe de não olhar só para IA, mas olhar para telas, e acho que aí principalmente também rede social, né, para compartilhar um ponto de vista e puxar aqui vocês dois também, né, para compartilhar de vocês em relação ao processo que isso traz em relação à nossa construção de visão de mundo. Porque uma coisa que começa a me preocupar em relação ao uso, principalmente
não só de jovens, né, mas das pessoas que não têm um entendimento da lógica por trás da IA, é a dinâmica do algoritmo. A gente já construiu nas redes sociais uma dinâmica de algoritmo que prende a gente numa bolha. Porque o algoritmo só mostra aquilo que a gente quer ver. E a gente começa a achar que o mundo concorda com a gente e que o mundo, a maioria das pessoas, a maior parte do mundo age de acordo com o que a gente julga coerente. E a gente vai se tornando menos tolerante para o diferente porque a gente começa a ter menos espaço para a diferença, né, na nossa vida. Com a inteligência artificial, a gente vai para uma bolha ainda menor, porque ela só dá aquilo que a gente quer. Ela é uma máquina preditiva, então ela quer atender a nossa expectativa. Esse é o objetivo dela. Ela quer acertar com a gente. E aí isso começa a aprender a gente ainda mais, porque cria quase como se fosse um looping. Eu acho tão interessante, às vezes, quando alguns profissionais falam, né? Eu estava num brainstorm com a IA, eu dei uma ideia, ela elogiou. Mas é claro que ela vai elogiar, né? Ela quer que a gente acredite cada vez mais que aquilo que a gente fala, que aquilo que a gente acredita, que como a gente age é a forma mais coerente. Ao mesmo tempo, por trás de todos esses algoritmos, tem um objetivo de manter a gente num diálogo cada vez mais longo com eles. Que a gente fique cada vez mais tempo na rede social, que a gente fique cada vez mais tempo interagindo com a inteligência artificial. Tanto que agora várias delas começam a finalizar sempre as interações com a gente com perguntas. Quer que eu faça isso? Que é justamente para já te dar pistas para você continuar ali engajado, né? Então a gente começa a se fechar cada vez mais numa bolha em que a gente reduz o nosso mundo, a gente reduz a nossa visão de mundo e a gente se torna muito intolerante para as diferenças no mundo que já está completamente polarizado, né? E a gente está com essa tecnologia que vai aprisionando a gente se a gente não souber como utilizar e a lógica por trás dela. E sozinho você não sai desse lugar, né? Por isso que, de novo, acho que a escola, e não só ali na universidade, né? Desde o ensino básico, precisa ter esse papel desse lugar de construir essa maturidade dentro das pessoas para que elas percebam isso que você está falando, né? Esse processo acontecendo, para que possa tomar ações, né, no sentido de sair, escapar desse lugar, né? Quem tem noção que está dentro de uma bolha é que pode tomar uma atitude ou não para querer sair dessa bolha, né? Quem nem tem essa noção não vai fazer isso, né? Então acho que esse é o lugar um pouco que a escola, que a criação, a educação, os próprios pais, enfim, mas que o contexto, a sociedade pode fazer para ajudar a tirar as pessoas desse lugar, né? Eu estava semana passada conversando com uma aluna, lembrando que em algumas sociedades algumas questões estão um pouco mais avançadas que as nossas, né? Lá no Japão eles têm esse problema das pessoas que não estão conseguindo nem mais sair de casa, né? Que se fecharam tanto que criam uma dificuldade de relacionar com o resto do mundo, não conseguem sair das suas próprias casas, nem para fazer compra, só delivery, né? Acho que é esse lugar que a gente precisa tomar cuidado para não chegar ali, né? É assim, uma coisa que me preocupa, eu acredito, as universidades, as instituições de ensino, a gente já viu efetivamente, né, um dos pontos que você até colocou aqui, o quanto as redes sociais já prenderam a garotada. A gente teve problemas sérios quando houve essa questão da proibição e ver essa questão do vício, né, das redes sociais. E aí quando a gente imagina isso da inteligência artificial, quem já utiliza sabe que ela é muito mais viciante e ela aprende muito mais do que efetivamente as redes sociais. Você vê isso, como é que você olha essa questão de a gente não entrar no mesmo ponto que a gente entrou com as redes sociais, a inteligência artificial? Eu acho difícil, assim, eu não vou ser muito otimista, não. Eu acho que a gente vai, né, viver tem um cenário difícil, pesado aí à frente para seguir. Agora, eu entendo, assim, que a gente não vive mais num mundo onde tudo é delimitado e marcado. A gente vive num mundo completamente indefinido em que o futuro vai ser criado por nós. Isso joga na gente uma responsabilidade muito grande, que é inclusive o que gera essa grande angústia também, que a gente vive numa sociedade com uma porcentagem de gente com depressão, um pouco por conta disso, né?
pelo excesso de possibilidades e ficar ali estagnado, não saber para onde caminhar. Esse é o contexto. Então, a solução que eu vejo possível é se responsabilizar por isso e tomar uma decisão, tomar uma atitude e seguir em frente. Então, agora, traduzindo tudo isso que eu estou falando para o nosso dia a dia, quem vai trabalhar com comunicação não tem muito por onde fugir de ter que lidar com redes sociais, né? Então, não estou falando mais do campo pessoal, se eu uso no meu dia a dia ou não, mas profissionalmente ele vai ter que usar isso. Então, de novo, esse é o seu contexto. Como você vai se responsabilizar para fazer um uso saudável disso na sua vida particular. Não vai ter necessariamente alguém que vai delimitar e orientar isso. Eu dependo da sua formação particular para você saber fazer um uso saudável disso. E IA vai nessa linha, né? Dentro do mundo da comunicação, a mesma coisa. Acho que a gente não vai ter como fugir dela fazer parte de toda a etapa, como eu falei, né? Todas as etapas do processo de criação de uma comunicação. E considerando isso, de novo, né? Como você vai se responsabilizar por um uso ético e saudável, né? Que aí tem também essa outra questão um pouco que a gente tem discutido sobre a ética do uso da IA na comunicação. Nossa, eu tenho tantas perguntas que eu não sei agora qual que eu puxo. Porque a sua fala se conectou com muita coisa, Eric. Mas eu vou pegar primeiro esse gancho do uso que você falou, para trazer aqui um outro dado da pesquisa, depois eu vou para os outros temas. Porque nessa mesma pesquisa feita pelo Digital Education Council, que foi que os alunos declararam, né? Eles declararam que o principal uso que eles fazem da ferramenta de inteligência artificial é para revisão gramatical e de resumos. Mais de 70%, 80% usa com essa finalidade. Só 25% disse que usa a inteligência artificial para elaborar esboços iniciais de um trabalho ou de um texto. Eu achei muito curioso e queria perguntar para você que está lá na prática, vendo como os alunos usam, se é isso mesmo, porque eu achei muito pouco percentual que declarou usar para originar uma versão inicial de um trabalho, né, para ser entregue para um professor. Sim, essa pesquisa tem muito vieses difíceis de tirar, né? Então, quando vem alguém lhe perguntar como você usa, acho que você já coloca um filtro na frente. Exato, né? Já entra na defensiva, né? A imagem que como você quer que o pesquisador te veja, né? Não necessariamente como você é. Eu sempre faço a comparação quando a gente vai fazer pesquisa dentro dos meios digitais, das redes sociais. Uma coisa é olhar a pesquisa quando a pessoa foi perguntada diretamente, outra coisa é ter acesso aos dados das buscas no Google, né? O que as pessoas buscam. Às vezes vem outras informações. Então, de fato, eu acho que talvez a porcentagem possa não ser tão clara, ou mesmo as respostas ali. No dia a dia, eu vejo dentro de sala de aula ela sendo usada de várias maneiras. Então, tem sim aquelas pessoas que você vê produzindo o resultado final direto, pedindo para a própria IA fazer o trabalho para ela, né? Talvez o lugar, de novo, fico pensando muito numa primeira fase ainda hoje, que a gente precisa ficar atento como escola e falar, olha, isso aqui não foi produzido por você, né? Isso aqui não pode ser respondido como autoria sua, então não vale como uma entrega, refaça esse trabalho. Então tem todo esse processo, mas de novo, eu acho que ainda tem um caminho muito legal para a gente percorrer, de mostrar como a IA pode ajudar em todos os processos para otimizar esse processo, né? O processo de criação de um texto, ela pode ser usado, de criação de imagem, de vídeo, mas também de leitura de uma pesquisa, né? Colher dados de uma pesquisa, fazer cruzamentos que às vezes sozinho você nem faria, mas com o apoio de uma ferramenta você vai chegar a insights muito interessantes, né? Então é nesse lugar que eu acho que
que principalmente a formação profissional pode ajudar, né? Mostrar um uso mais efetivo do que simplesmente substituir a tua produção, né? Crie para mim esse texto, né? Mas trazer dados e ferramentas que ajudem ela a criar algo que sozinha ela não faria, mas com o apoio dessa ferramenta ela vai chegar mais longe ainda. Vou resgatar até aqui tua referência da calculadora, né? Porque a calculadora também tornou isso possível. Para quem é um bom matemático, para quem tem um bom raciocínio, fazer cálculos muito mais complexos do que faria sozinho e muito mais rápido, né? Então. Perfeito. Tá. Mas tem uma outra fala tua que eu quero resgatar, Sim. que era pro lugar em que eu tinha imaginado ir, né? Antes dessa pergunta. Que você falou muito da importância da gente preservar na nossa vida um espaço para as relações humanas, né? Da relevância disso. Eu acredito muito também, não só como um contraponto ali à rede social, que leva toda a nossa conexão humana para ser mediada pelo que a interface torna possível, mas também em tempos de inteligência artificial, no outro que você encontra o contraponto, da pessoa que pensou diferente, que discorda. Com o Maurício, a gente tem muito essa dinâmica quando a gente vai preparar os conteúdos das temporadas. O Mal traz umas bombas e fala assim, vou soltar aqui, sei que você não vai gostar, você pensa, depois a gente conversa. Porque o humano tem esse poder, né? E acho que a gente tem esse papel na vida uns dos outros. Quando a gente vai para a inteligência artificial, ela descola a gente de muitas coisas. Porque ela coloca a gente num contexto só dela, que é o nosso próprio contexto, que a gente vai construindo ali. Então, além de descolar a gente dos outros, que vão discordar, que vão ter outras visões, que não vão achar que a gente tem uma boa visão de mundo, que não vão dar o que a gente quer, ela também descola a gente das fontes. E eu quero trazer isso para a discussão, principalmente porque quando a gente está num ambiente acadêmico, as fontes são muito importantes. Uhum. Eu lembro que no mestrado a gente brincava que você pode estar sempre certo ou errado, tudo depende do autor que você está citando, né? Segundo quem você está falando. No Google a gente ainda tem uma certa conexão, tinha até pouco tempo atrás, porque agora ele dá a resposta da IA primeiro. Mas antes da inteligência artificial, o Google dava um inventário de lugares em que você poderia ler ou aprender ou colher informações sobre determinado tema. Aí ela te dá uma resposta e aquilo está descolado das fontes. Você não sabe de onde veio e como que foi feita aquela curadoria dela. Além de eu não ter acesso à fonte, isso vai cada vez, uma preocupação minha, né? Eu acho que ela vai distanciando a gente da importância que a fonte deve ter. O importante não é só saber a resposta, mas é de onde essa resposta vem. Para daí eu construir meu próprio raciocínio, eu concordo ou não com ela. Uhum. Então eu queria ver um pouco qual que é a tua visão sobre isso, e aí também se você percebe já algum impacto em relação a essa dinâmica de ter acesso a uma informação que ela é dita como verdade sem você saber nem de onde ela veio. Essa eu acho que é uma desconstrução que a gente costuma fazer, inclusive logo na entrada da universidade, no ensino superior, principalmente ali nos cursos de comunicação, a gente tem disciplinas que fazem esse exercício que você falou, de fazer em sala de aula, consultas, pesquisas, para mostrar como que aquela ferramenta, na verdade, vai tentando, como você mesma já disse antes, atender ao nosso pedido, criando textos, mas não necessariamente refletindo uma realidade, né? Ela está criando textos. E às vezes o texto que ela cria é uma fonte, né? Então, se você não usa a ferramenta correta para fazer pesquisa, o que ela vai te entregar é uma criação de um texto. Então, você pergunta, me cite 3 fontes, ela vai dar 3 fontes, mas se você for buscar essas fontes, elas não existem, né? Uhum. Porque você não está usando a ferramenta correta para fazer isso, né? Mas esse exercício a gente faz em sala de aula para mostrar para eles isso, para eles entenderem, né, de que a ferramenta, aquela em particular, por exemplo, não serve para fazer esse tipo de coisa. Estou dizendo isso porque me parece que a gente também tem, nesse momento, vivido, acho que um excesso de expectativa em torno dela. A gente acho que vai ficar pautado pela analogia da calculadora aqui. Mas, de novo, acho que a calculadora em algum momento pareceu que ia acabar com o mundo, talvez ali logo que chegasse. Uhum. Ninguém mais ia saber fazer conta no mundo, tal.
E, de novo, inteligência artificial acho que é algo que vai causar uma grande mudança no nosso dia a dia, mas ela não vai destruir a humanidade. Ela é mais uma ferramenta que a gente tem que aprender a utilizar da melhor forma possível. Quem vai destruir ou não a humanidade são as próprias pessoas. Então, o que me preocupa é o que as pessoas vão fazer com a inteligência artificial. Então, o que eu posso criar com ela dentro do campo da comunicação, dentro do campo das exatas, dentro do campo da medicina. É bastante preocupante pensar em pessoas que estão distantes umas das outras, né, intolerantes, e que vão ter essa ferramenta na mão. Então vamos lá, o mal não é a ferramenta, não é a inteligência artificial, o mal é o homem. É ele quem a gente precisa salvar. A escola acho que pode ter esse lugar. Eu costumo me preocupar muito em olhar para os meus alunos e dizer isso para eles, né? Que uso vocês vão fazer dessa ferramenta e você percebe, considera que você já tem um repertório reflexivo suficiente para poder ter esse papel de ser responsável a usar uma ferramenta assim, né? Essa ideia de instalar nele um pensamento crítico para que isso desdobre dentro dele em alguma coisa que seja, de certa maneira, positiva, né? Tem um outro ponto que queria trazer para cá, agora enveredando mais para funcionalidades, né, das ferramentas, porque tem tido muito debate em relação ao impacto da inteligência artificial no processo cognitivo, visão crítica, no estudo, e recentemente várias plataformas lançaram uma funcionalidade modo estudo. O ChatGPT tem, o Gemini também tem, você aciona aquela funcionalidade. E o que foi dito por essas plataformas quando lançaram essa funcionalidade é que, acionando esse modo, a plataforma vai levar em consideração o contexto de quem pergunta, o nível de conhecimento que quem pergunta tem de um assunto, para cascatear as informações de uma forma mais gradual, para ajudar na construção de um raciocínio, em vez de simplesmente oferecer respostas finais, de bate-pronto. Queria te perguntar, primeiro assim, se você já usou esse modo, se você acredita que isso é vantajoso ou não, porque os testes que eu fiz muitas vezes me parece muito mais uma jogada de marketing ou uma estratégia paliativa para aplacar um pouco das discussões e das visões negativas que decorrem de certos usos que são feitos, do que efetivamente num recurso com grandes aplicações. Mas quero aqui abrir para a discussão, porque minha impressão, né, foi um pouco do uso que eu fiz. Eu, na verdade, ainda não usei, confesso, ainda não experimentei esse recurso, mas me dá essa impressão que você falou. Me parece que a gente despende uma expectativa muito grande ainda nessas ferramentas, e elas ainda são, entre aspas, simples ferramentas de produção, geração de texto. Eu gosto de frisar muito isso por conta dessa impressão de que ele vai me ajudar na minha terapia, né? Ele não chega nesse lugar ainda, né? Ela não faz essa entrega. Pode ser que chegue, pode ser que a gente tenha recursos que possam ajudar a fazer aprimoramentos ali para que seja utilizado na educação, mas por enquanto eu coloco ele muito nesse lugar assim de uma ferramenta para geração de texto, entendendo que esse é o papel principal que ele consegue desempenhar, como a gente tirar benefício disso. E aí acho que dá para ir longe, né? Dá para ir muito longe, inclusive, de novo, falando de ensino profissional, né? De formação profissional para cada uma das áreas. A gente pode otimizar esse ensino, tanto o processo dele na criação das aulas em si, quanto no dia a dia profissional daquela pessoa, daquele profissional. Queria até trazer para cá um caso de uso que eu acho que eu faço às vezes, é mais interessante, porque quando você fala, Eric, de que a gente... Me dá muita sensação, vendo tua colocação de como você olha para a IA, que a gente deposita muita expectativa nela e a gente quer que seja a solução para todos os nossos problemas, né? E talvez a gente esteja esperando muita coisa de uma única ferramenta. Então, nosso lugar de estudo talvez nunca seja, e nem deva ser, dentro de um LLM, dentro do ChatGPT. Mas
tenho usado muito ele muitas vezes para aferir conhecimento. Então, talvez ele seja o lugar em que a gente, que nos ajude a testar o nosso conhecimento, porque ele pode elaborar perguntas, ele pode trazer propostas, né, de como exercitar, teste do quanto você sabe ou não aprendeu aquele conteúdo ou não, mas não um lugar de estudar e de ter acesso às fontes, né, que eu preciso ter para elaborar meu próprio raciocínio sobre uma área específica. Exato, por isso que eu acho que falta, para a gente saber tirar o maior proveito dela, falta, na verdade, muita experimentação para a gente ir descobrindo as melhores técnicas, métodos para se utilizar. Falando de um processo de aprendizado, né? Acho que a pergunta direta, né, me ensine tal coisa, não é a melhor forma de utilizar essa ferramenta, né? Mas tendo acesso a uma aula, tendo acesso a um livro, tendo acesso a alguma coisa. E aí usar a ferramenta como algo que vai te ajudar a trabalhar aquela informação, né? Depois que eu li, depois que eu assisti a aula, agora me ajude ferramenta a criar perguntas em cima daquilo para ver se eu sei responder, né? Ou me entregue uma outra versão, porque eu li em formato de texto. Me entregue uma versão formato podcast para eu poder rever esse conteúdo num outro formato. Enfim, né? Crie uma prova para eu tentar responder. Ou eu vou ser o professor, eu vou falar e veja se o que eu estou falando está correto. De novo, ter essa ferramenta como alguém com que você vai poder dialogar sobre aquela informação me parece um caminho mais coerente do que pedir delas em si a informação, esse conhecimento. Por que não pedir dela? Porque acho que cai naquele lugar de retroalimentação que você falou, que vai ficando dentro de uma bolha, que vai ficando cada vez mais fechada e pequena, ao invés de ampliar, que na verdade a ideia do conhecimento seria essa, né? Ter acesso cada vez mais a informações e fontes de lugares que eu nem tinha acesso antes, né? Eric, a gente inaugura nessa temporada uma nova dinâmica aqui no podcast, em que um convidado deixa uma pergunta para ser respondida por um outro participante. É uma forma de vocês compartilharem não só a visão de vocês, mas também as inquietações, né? As preocupações ou os questionamentos. Vou ler aqui para você a pergunta de uma convidada. Então, segundo Saron, presidente da Fundação Itaú, a neurociência mostra que o nosso cérebro constrói a realidade. Diante da capacidade da inteligência artificial de criar novas realidades, como você entende o conceito de real? Nossa, isso é uma aula de filosofia, né? Numa pergunta. Exatamente, uma pergunta só. A realidade dentro do mundo da inteligência artificial, né? Eu acho que me parece algo bastante importante da pessoa seguir se questionando a cada dia no mundo da desinformação, que só vai ampliar, né, e se tornar parte do nosso dia a dia por conta de deepfakes. Eu acho que o questionamento de se isso é real ou não se torna essencial, mas a cada dia, porque acho que essa realidade vai ser moldada também. Tem uma coisa que a gente fez ali na FAAP, que eu acho importante, dentro dos cursos de publicidade, relações públicas, jornalismo, a gente fez um intercâmbio de disciplinas que antes eram destinadas só a uma e hoje a gente entendeu que ela é importante fazer parte das três, né? E aí eu estou falando isso porque tem uma disciplina que antes fazia parte do curso de jornalismo, que era a disciplina de checagem e verificação de fatos, de informação, para evitar a desinformação. E hoje a gente entendeu que essa disciplina não pode estar exclusiva no curso de jornalismo, né? Ela faz parte também do curso de publicidade e relações públicas nesse sentido, né? Da gente ter essa habilidade de saber verificar a cada dia se aquilo é verdade ou não. Eu estou fazendo esse paralelo de verdade com a realidade. Eu acho que essa disciplina devia fazer parte do ensino fundamental Pois é. nas escolas, porque é algo necessário para todos nós. Sim, com certeza. Eric, eu quero agradecer sua disponibilidade de tempo para vir aqui, mas principalmente essa tua visão do lugar que a academia deve ter na vida das pessoas, né? Que uma graduação não deve preparar um aluno só para desempenhar
uma determinada função no mercado de trabalho, mas que a academia, né, o espaço do estudo, seja um curso técnico, né, uma graduação após um mestrado, mas que seja um ambiente de reflexão, de tempo para refletir, para ter um pensamento crítico e também de ser um lugar de experimentação, né, que as pessoas, os alunos, os jovens se permitam testar coisas novas, não só atender à expectativa do que o mercado espera deles, mas que eles cheguem para transformar também esse mercado. Exato, transformar e com muita ética, que é o que falta também hoje em dia, né? Quem não está dentro da universidade, por exemplo, hoje em dia consegue fazer uma campanha de ads, faz publicidade, mas faz o que na verdade a gente não chama de publicidade, a gente chama de spam, né? Quem está numa faculdade é quem faz publicidade com ética, né? Obrigado, adorei, muito bom, obrigado, gente. Obrigado, Eric. Quero também aqui aproveitar para agradecer toda a equipe que está por trás aqui das câmeras, que nos deixam aqui iluminados, né, em foco, em alto e bom som, toda a equipe do Estúdio 1338, em especial a Camila Guiar e a Alessandra Kemi. E se você gostou desse episódio, não deixa de dar um like, se inscrever no canal e até a próxima. Até!